Agradecendo, então, à Pró-Reitoria da Universidade Federal do ABC de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas, na figura do nosso pró-reitor, a professora Cássio. A nossa palestra de hoje, na verdade, é a inauguração de um ciclo de palestras e de debate que nós vamos ter a honra, né, de contar com a presença do ministro Celso Amorim, embaixador Celso Amorim, que foi embaixador durante os governos Lula, também tinha sido embaixador anteriormente no governo Itamar, né, e foi aí o grande responsável pela política externa altiva e ativa naquele momento, uma política externa que levou e colocou o Brasil em outros patamares, não só por alçar, né, o Brasil internacionalmente, mas por estar aliada a uma política doméstica também, né, e trazer aí outros frutos e outras relações para o Brasil. A vinda do embaixador, ela está atrelada a um projeto de extensão do curso, né, de Relações Internacionais, do Bacharelado de Relações Internacionais, que é o Observatório de Política Externa Brasileira. Então, foi criado nesse começo do ano. O Observatório de Política Externa Brasileira conta com 8 docentes do Bacharelado de Relações Internacionais e 40 discentes, né? Nós estamos subdivididos em alguns grupos que acompanham temáticas da política externa brasileira, e o grande objetivo é poder contribuir, né, não só com acompanhamento sistemático das ações do Estado brasileiro no cenário internacional, em um momento que temos encarado como de grande transformação, né, uma das maiores mudanças da política externa brasileira e da inserção internacional do Brasil, né, que altera os patamares, né, do papel que o Brasil pode ocupar no mundo, né, bastante regressivo nesse caso. E então o observatório ele tem o objetivo não só de formular e sistematizar aquilo que vem tendo de alteração e tentar compreender o alcance dessas transformações, mas, sobretudo, também de levar para fora da universidade esse conhecimento, ou seja, essas informações, a gente conseguir sistematizá-las, mas também encontrar formas e plataformas, né, de comunicação que sejam distintas daquelas que a universidade habitualmente sabe e se dispõe a fazer, que são a produção de papers e artigos, né, e seminários e tudo mais. Então, hoje a gente vai começar com uma das experiências disso, que é uma filmagem e a transmissão online, né, garantindo que um público que não esteja também aqui hoje possa participar do debate e possa depois ter acesso a esse debate. E são outras plataformas que também estamos utilizando. Quem tiver interesse, né, peço aí para seguirem nossas páginas no Facebook, no Instagram e, sobretudo, o nosso site, que é opeb.org. Né? Então, nós estamos aí nessa empreitada. E eu também o professor que tem coordenado junto comigo essa iniciativa do Observatório de Política Externa, que é o professor Jorge Romano Schutt, um bastante entusiasmo em levar a cabo essa relação. Estamos com um problema de pilha, gente. Se alguém puder ajudar. Então, sem mais delongas, né, agradecendo a oportunidade desse espaço, então, que o Comprace nos cedeu, agradecendo a presença de todos e todas, e, sobretudo, então, chamando... Alô? Agora? Tudo bem. Então, eu gostaria, então, de chamar o embaixador e ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, para poder nos brindar com a palestra A Política Externa Brasileira, Objetivos e Perspectivas. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Boa tarde a todas e todos.
Quero agradecer a professora Tatiana, ao professor Igor, ao professor Maringoni, aqui, que tiveram a ideia de me trazer aqui para o UFABC, e também dizer que estou muito honrado que essa palestra tenha sido inserida no contexto do Fórum de Pró-Reitores. Quero cumprimentar, através do professor Acácio, todos os pró-reitores aqui presentes e também todas as alunas e alunos que estão aqui entre nós. Como é um ciclo de palestras, eu achei que essa devia ser, combinadamente, achei que essa devia ser mais geral, de apresentação do que foi a política externa e talvez fazendo algumas referências ao que foi a política externa no período Lula, sobretudo, embora eu tenha sido ministro também do Itamar Franco, vou fazer algumas referências que vão voltar a ele, e fui ministro da Defesa da presidenta Dilma. Obviamente, aí eu não estava acompanhando o dia a dia da política externa, mas algumas coisas tinham interface, mas, sobretudo, o período do presidente Lula. E, a propósito, então, eu vou começar até com uma observação, que, na realidade, eu ia fazer mais adiante, mas já que você mencionou a política externa ativa e altiva, obviamente, a responsabilidade pela política externa ativa e altiva, o grande responsável foi o presidente Lula. Eu sou responsável pelo nome, né? Porque, na realidade, isso aconteceu, e eu acho, vou mencionar isso, talvez até alguns já tenham escutado falar, porque eu me repito muito, que já me disseram, mas os públicos vão mudando, né? Então a gente vai podendo falar coisas iguais para pessoas diferentes. A origem do nome, política externa ativa e altiva, foi meio casual. Na realidade, quando o presidente Lula ia anunciar publicamente o meu nome como ministro, ele estava anunciando também 3 ou 4 outros ministros. E eu pensei, o que eu vou falar aqui em 2, 3 minutos, que eu não vou, todo mundo quer escutar o presidente Lula, que ia falar no final, e não... Então, eu tenho que falar em 3, 4 minutos alguma coisa que tenha algum sentido. E eu achei, e continuo achando, quer dizer, eu diria que dos governos, isso é uma coisa que pode se discutir depois, mas, enfim, que a maior mudança do governo Fernando Henrique para o governo Lula não seria tanto, digamos assim, de uma visão... Precisa escurecer aqui? Não, né? Deixa eu deixar claro, para eu ler aqui também. A maior mudança dos governos do Fernando Henrique, na minha opinião, para o governo Lula, não era tanto, digamos, uma visão de mundo totalmente diferente. Claro que há nuances muito importantes, e nós vamos falar delas à medida que eu vá prosseguindo nos temas. Mas a maior mudança era uma mudança de atitude. Quer dizer, a política... Isso decorria um pouco da minha própria experiência como embaixador. Eu fui ministro, como disse, do Itamar, já tinha sido embaixador antes de outros, e fui, durante 8 anos, embaixador do governo Fernando Henrique. Fui embaixador na ONU, fui embaixador em Genebra e fui embaixador em Londres. Londres isso era menos importante, mas na ONU, Nova York e Genebra, que são fóruns multilaterais, a atitude do país é muito visível, né? No Conselho de Direitos Humanos, no Conselho de Segurança, na Organização Mundial do Comércio. E o que eu achava, assim, que realmente o governo Lula, nesse aspecto, poderia ensejar uma grande mudança, era na atitude, de você não ter apenas, digamos, uma política externa conceitualmente bem formulada, mas poder fazer isso com determinação. E esse jogo de palavras me veio à mente, quer dizer, uma política externa ativa e altiva. Então, o que significa? Porque, frequentemente, como embaixador, eu recebi instruções, olha, você pode fazer isso, mas não seja muito protagônico. Havia uma preocupação de você, no Brasil, não aparecer demais. Acho que até seria uma preocupação adequada hoje em dia, porque quando aparece é sempre negativamente. Mas, enfim, então, às vezes as posições eram certas, não, pode fazer isso, mas não seja muito protagônico, deixa outros tomarem a liderança e tal. Então, esse era um aspecto, ser ativo, por exemplo, com relação à África. Digamos, na conceituação, eu não diria que o governo Fernando Henrique, os governos anteriores, o próprio governo Itamar, que eu participei, e outros, eles tinham uma política africana correta, basicamente, mas pouco ativa, né? O presidente Fernando Henrique, não sei, acho que foi 3 ou 4 vezes, fez viagens breves à África, nos 8 anos do governo. O presidente Lula viria fazer 23 ou 24 viagens à África, quer dizer, não contando aí visitas a 24, em várias ocasiões diferentes. Eu fui, estatística foi feita depois pelo meu sucessor, tive na África 65 ou 66, não 65 vezes, mas fiz 65 visitas, né? Então, quer dizer, era uma questão de ser mais proativo, de ser mais atuante.
também nos fóruns multilaterais, isso sempre acontecia, de deixar que o Brasil não aparecesse muito, provavelmente para não sofrer pressões em outras áreas. E altiva no sentido de que nós tínhamos que também, nós não tínhamos que aceitar as agendas que apareciam, que estavam prontas. Se fosse a agenda, aquilo que naquela época eu estava mais envolvido eram as negociações comerciais. Não achar que o Brasil tem que seguir a agenda que está feita, quer dizer, o Brasil tinha que ajudar a fazer a agenda, e não apenas ter uma posição. E dentro daqueles temas em que a gente tinha que tratar, porque a agenda estava colocada, também tratá-los com altivez. Né? Altivez também é uma palavra que às vezes eu sou assim, meio arrogante e tal, mas quer dizer, não era isso, mas era de qualquer maneira você não... porque os Estados Unidos querem, ou porque a União Europeia quer, ou porque não sei o quê. Não, vamos ver qual é o interesse brasileiro. Então, acho que ativa e altiva resumiria bem. E, para minha surpresa, eu nunca usei o termo durante a minha gestão, mas depois da minha gestão ele passou a ser muito usado por outras pessoas, eu próprio também. Mas, enfim, até ele era tão pouco usado que eu me lembro de um assessor meu me sugerir, não, você tinha que dar um rótulo para a política externa, um nome, assim como teve a política externa independente. Eu falei, não sei qual é o rótulo. E aí, depois, mais tarde, descobri que o rótulo já tinha sido dado de antemão, e, aliás, fez parte, não foi invenção minha, né, mas fez parte do programa da presidenta Dilma de política externa, falar política externa, só que ela acrescentou soberana, ativa e altiva. Então, assim o termo passou. Então, voltando aqui a dizer, quer dizer, política externa, ativa e altiva, a responsabilidade é do presidente Lula. Agora, eu sim tive responsabilidade pelo nome. Bem, deixa eu falar, então, algumas coisas que eu acho importantes em relação a esse tema. Eu não vou necessariamente seguir uma ordem cronológica, eu fui professor, mas não sou mais, então não sou bom professor, eu sei um pouco contar as histórias como elas ocorreram e fazer alguns comentários. Outro dia, estávamos discutindo num outro ambiente a questão da soberania e a defesa da soberania, que é um elemento fundamental. Quer dizer, a política externa, se você for pensar, um objetivo básico da política externa é defender a soberania do país, né, através de métodos diversos, juntamente com a defesa. Aliás, é uma coisa que envolve as duas áreas. Soberania envolve também outras áreas, mas essas duas, principalmente, política externa e defesa, são absolutamente complementares nesse campo. Eu faço só uma observação rápida sobre a defesa, como, devido a vários tipos de distorção, a força militar e as forças armadas foram frequentemente usadas no campo interno, a pessoa vai falar de política de defesa e começa a falar, na realidade, de política de segurança pública, que não é a mesma coisa. A política de defesa é voltada para fora, a defesa do país, a defesa dos seus recursos. Então, na política externa, é um elemento fundamental. Digamos, é o primeiro, a diplomacia, a primeira face da defesa da soberania nacional. E aí estava me ocorrendo, porque é curioso, porque quando você vê o que está ocorrendo hoje em dia, o governo atual, eles falam muito em soberania, sobretudo o ministro do exterior fala. E aí até me ocorreu outro dia numa discussão, diz assim, olha, vamos fazer uma coisa, vamos tratar de soberania, a nossa visão e a deles. Eu acho que é importante ter essa clareza. Isso vai aparecer também ao longo dos exemplos, eu penso, mas, quer dizer, resumindo um pouco, para entender um pouco, porque ele fala muito em soberania. Só que o governo atual, ele fala muito em soberania em relação aos órgãos multilaterais, em relação à normatividade internacional. Segue um pouco a linha do Trump, né? O Trump é America First, ele não quer saber se a ONU disse, se a ONU não disse, não quer saber se a Organização Mundial do Comércio estabelece, ela quer saber America First. Só que, para nós, primeiro, é um pouco complicado, depois eu volto a isso, mas, digamos, porque o Brasil nós não temos 4.000 ogivas nucleares, nem eu tenho a maior economia do mundo, ainda a maior economia do mundo, que eu tenho liberdade de mudar uma tarifa e, se estiver rompendo com normas da OMC, paciência, porque os outros têm que se adequar à minha realidade. Não é tão simples assim, mas é um pouco assim, né? Nesse embate entre os Estados Unidos e a China, isso está aparecendo de maneira clara. O Brasil não, o Brasil é um país grande, mas tem influência nas relações internacionais, já tinha, de alguma maneira, governos anteriores, aumentou muito no governo Lula, como eu vou mostrar, mas não é uma superpotência que possa dizer, não, eu não quero saber, eu vou fazer, e os outros que se adaptem aos meus objetivos. Não pode. Então, a nossa visão de soberania é bem diferente. Ela envolve também
o respeito, mas cobrar dos outros também o respeito às normas multilaterais. E envolve um pouco uma ideia que vai aparecer também, que é a ideia de trabalhar por um mundo que respeite as normas multilaterais e que, tanto quanto possível, claro que a capacidade do Brasil de influir nisso é limitada, mas é sempre uma capacidade de contribuir para um mundo mais multipolar, um mundo em que o poder não esteja concentrado numa única potência, né, começando pela nossa própria região. Então, essa são a diferença, digamos, da visão de soberania. Só para, como eu estou falando de soberania, e eu sei que muitos aqui leram Rousseau e outros autores, lembrar que a soberania tem sempre duas faces, né? A face externa, que é a soberania nacional, propriamente, e ela é muito importante também para a democracia, né? Eu lembro de alguns autores antigos, a minha memória já não é o que era, então hoje eu não me lembro bem quem é o primeiro a ter usado, se foi Platão ou Aristóteles, mas isso é retomado depois nos discursos do Maquiavel, que a ideia de que o cidadão só é livre se a cidade é livre. Cidade no sentido aí de Estado, né? Quer dizer, se o Estado dele não é livre, ele não pode ser livre, porque se ele é cidadão no Estado vassalo, ele será também vassalo. Então, essa é uma dimensão. E, digamos, a contrapartida disso, voltada para o plano interno, a face interna da soberania é a soberania popular, né? Da qual o Rousseau fala. E ela, por sua vez, é importante para a política externa, porque se não há uma soberania popular efetiva, eu acho que durante algum tempo você pode, mesmo num governo autoritário, ter algumas ações, não é o caso agora, mas poderia ter ações que sejam de defesa efetiva da soberania, mas isso é muito mais evidente, muito mais natural dentro de um governo em que os cidadãos participem efetivamente do governo e, portanto, numa democracia em que não só os cidadãos, digamos, entre aspas, os homens bons, como se dizia antigamente, como se dizia no Brasil, inclusive antigamente, mas que, digamos, também o povo, de alguma forma, se sinta refletido no poder. Então, acho que essa dupla perspectiva sobre a soberania é importante. Mas, então, dentro dessa visão, o Brasil procurou trabalhar por uma multipolaridade. Agora, não em abstrato, né? Você sempre lida com a realidade que existe. E nós, digamos, eu acho que o mundo contemporâneo ele reflete muitas mudanças que ocorreram. A maior mudança que ocorreu no final dos anos 80 foi o fim da Guerra Fria e, digamos, o fim, digamos, do que se chamou também do socialismo real, né? Quer dizer, a queda da União Soviética, a dissolução da União Soviética, melhor dizendo, a queda do Muro de Berlim, etc. E essas coisas resultaram numa ordem mundial. Estou falando aqui final dos anos 80, início dos anos 90, numa ordem mundial muito unipolar, em que, digamos, a grande potência, a única, era uma expressão frequentemente usada, inclusive pelos próprios políticos norte-americanos e também na academia, eles usavam the only remaining superpower, quer dizer, a única, a superpotência que sobrou. A União Soviética tinha deixado de ser uma superpotência, a China ainda não tinha alcançado esse nível, certamente não expressava isso internacionalmente, e os Estados Unidos era a única superpotência. A União Europeia, que em teoria, digamos, pelo peso econômico e por outros, enfim, pela cultura política, etc., poderia ser, mas ela tinha aqueles problemas internos que até hoje nós estamos vendo do tipo não tinham se manifestado dessa forma, mas sempre, digamos, você articular a posição de 15 ou 17 estados que são soberanos não é uma coisa óbvia, né? Então, isso não era óbvio na política comercial, também não era óbvio em política de defesa, alguns favoreciam o alinhamento com a OTAN, necessário, mais forte, outros começavam a pregar alguma visão independente, mas, quer dizer, a União Europeia, embora em muitos assuntos ela tenha muita influência, sobretudo na área econômica e comercial, e muitos outros, mas mesmo na área econômica e comercial, só para dar um ganchinho com algo que você me falou antes, quer dizer, com relação à negociação Mercosul e União Europeia, por exemplo, independentemente de outros problemas, que eu não vou mencionar aqui agora, mas, aliás, essas negociações comerciais farão parte de uma outra palestra, né? Mas, independentemente disso, claramente a posição da França destoa da posição de uma maioria da União Europeia, destoa principalmente da posição da Alemanha ou do Reino Unido, que ainda agora vai deixar de ser, mas enfim, ainda é da União Europeia,
destoa porque ela é muito protecionista na área agrícola. E uma das poucas áreas onde os países do Mercosul teriam ganhos poderiam ter ganhos substanciais é justamente na área agrícola. Não é a única, mas é a principal, talvez. E isso é uma das razões, não é a única, evidentemente, mas que faz com que essa negociação não avance. Há outras também, depois a gente pode voltar a isso. Mas, enfim, então, eu estava falando justamente desse mundo quase unipolar que caracterizou, sobretudo, a política nos anos 90. O final do milênio foi caracterizado por uma predominância, uma hegemonia clara dos Estados Unidos da América, que se manifestava de várias formas. Mas como naquela época, digamos assim, não havia uma contestação forte, a própria política norte-americana procurou se valer muito dos instrumentos multilaterais, né, dos instrumentos das Nações Unidas, da OMC, em vez de lançar, quer dizer, também não eram os únicos instrumentos, mas, falando em teoria, pelo menos, a prática às vezes é um pouco diferente, mas em teoria os Estados Unidos achavam que, digamos, o exercício da hegemonia deles era, sobretudo, através dos órgãos multilaterais. Então, eles até cunharam uma expressão que foi muito usada, que era multilateralismo afirmativo. A Madeleine Albright, que foi secretária de Estado norte-americana, gostava muito de usar essa expressão. E era como a ONU decidia. Então, a primeira guerra do Golfo foi apoiada pela própria Rússia e Estado. Eu não me lembro exatamente do padrão de votação, mas não vetaram. Então, foi aprovada pelas Nações Unidas. Várias outras atitudes assim, mais fortes foram adotadas em âmbito multilateral, embora, digamos, a hegemonia norte-americana ficasse claro. Isso é muito claro nos anos 90, eu acho que, digamos assim, a formulação filosófica, ou de filosofia da história, vamos dizer, não deixa de ser, mais evidente foi a do Francis Fukuyama, quando ele falou do fim da história. Né? Quer dizer, ele achava que tinha, utilizando os conceitos de Hegel, né, que tinham chegado ao fim da história, mas não como Marx tinha utilizado com a chegada da ditadura do proletariado, mas sim com a universalização de uma democracia, enfim, do que seria a democracia ocidental baseada no capitalismo. Então, essa é basicamente o fim da história. Tem uma brincadeirinha que eu gosto de fazer em relação a isso, lembrando um conto do Anatole France, procurador da Judéia, mas vou deixar isso para outra ocasião também. Não é para dar vontade das pessoas assistirem às outras palestras. Enfim, depois eu... Enfim, então, era isso predominou nos anos 90, eu pude assistir de perto, fui durante uma certa época, dentro desses anos, eu fui embaixador em Genebra, portanto, acompanhando o final da rodada Uruguai, que foi a grande rodada de negociações comerciais que antecedeu a rodada de Doha. Papel e poder dos Estados Unidos muito grande de impor, foi quando foram feitos esses acordos de propriedade intelectual, quando foram feitos acordos de investimento, que o Brasil agora, TRIM, chamado acordo de aspectos comerciais aspectos de investimentos ligados a comércio, que o Brasil um ano atrás, foi condenado aí a mudar certas políticas. Enfim, essa é a época na área econômica, tem esses aspectos. Na área financeira, apenas continuou a dominação do FMI, do Banco Mundial, sobre a normatividade financeira mundial, e a hegemonia norte-americana era clara. E no plano político e de segurança, eu acho que, evidentemente, a Primeira Guerra do Golfo é o exemplo mais claro, porque ela é mais nitidamente aceita, mas ela se prolonga, né? Se prolonga e aí começam a aparecer os primeiros conflitos e as primeiras fissuras. Ao longo dos anos 90, coincidiu, nesse período, tinha sido embaixador em Genebra, fui ministro do Itamar Franco. Aqui no continente, os Estados Unidos lançam a ideia da ALCA, né, que era uma coisa que vem já herdada do presidente Bush, o pai, né, mas assumida também depois no governo Clinton com outro nome, que era a Iniciativa para as Américas, passou a se chamar Área de Livre Comércio das Américas. Né? Então, era o grande plano econômico para as Américas, mas no plano global também continuava essa dominação e a política é uma época, digamos, em que a ONU aplica muitas sanções, são sanções da ONU, e as sanções, principalmente contra o Iraque, foram devastadoras,
devastadoras. Só um pequeno parêntese, hoje, quando vejo a Venezuela e vejo o que está acontecendo com sanções unilaterais, a diferença é que as do Iraque eram multilaterais, tinham sido aprovadas pela ONU. Eu vejo que, digamos, o objetivo é semelhante a várias dessas, digamos, você realmente forçar certas mudanças, inclusive mudança de regime, através de sanções econômicas com efeitos sociais devastadores. Eu faço um pequeno parênteses, continuando esse meu parênteses dentro do parênteses, eu presidi 3 painéis, comissões relativas ao Iraque, justamente no final desse período, em 99. E a própria criação dos painéis já demonstrava que havia muitas dúvidas sobre a política de sanções, e a política de sanções no Iraque foi absolutamente destruidora. O Iraque passou de ter uma renda per capita semelhante a um país menos rico, digamos assim, da União Europeia, tipo Grécia ou Portugal, passou para país de menor desenvolvimento relativo, isso num espaço de 6, 7 anos, né, em função das sanções violentas. E se você acompanha os outros dados, inclusive dados sociais, fica bem claro que há uma correlação e que todos os fatos que estavam ocorrendo, digamos, um aumento da mortalidade infantil, o aumento, a falta de água potável, tudo isso tem um paralelo com o que foram as sanções. Porque as sanções diziam que procuravam distinguir quais eram os bens de natureza militar, mas é uma coisa importante vocês prestarem atenção, porque isso acontece em todos os lugares, acontece na Líbia, acontece no Iraque, está acontecendo no Irã, não, embora sem aprovação da ONU, mas essas sanções, mesmo que elas sejam dirigidas predominantemente a bens de uso militar, existe aquilo que na diplomacia é muito usado, o termo, que é bens de uso dual, ou de uso duplo. Não é? Então, para dar um exemplo assim quase caricatural, a grafite, que é usada como moderador em usinas nucleares, é usada para fazer lápis. Então, e as limitações, o pneu, né, que é usado para blindados sobre rodas, é usado também para caminhões e para tudo mais. Então, muitas dessas sanções que eram impostas ao Iraque, eu não estou falando de coisas abstratas, não estou falando de coisas concretas que eu vi. Essas sanções incidiam sobre produtos desse tipo, que, obviamente, tinham um impacto enorme. Várias coisas ligadas ao sistema elétrico e a várias outras tiveram impacto no que eu estava falando, água potável, fornecimento de energia, tudo mais. E tudo isso teve, então, consequências devastadoras. Um dos 3 painéis, eram 3 painéis, não é o caso de descrevê-los agora, mas um deles era sobre as consequências humanitárias. Outro era sobre desarmamento. Curioso que eu achava que havia mais resistência a esse desarmamento, porque era onde havia os conflitos. Mas acabou sendo que o que teve mais resistência das potências dominantes, inclusive os Estados Unidos, sobretudo os Estados Unidos e o Reino Unido, foi o de aspectos humanitários, porque ele mostrava claramente a consequência das sanções. E a resposta que sempre você ouvia, quer dos Estados Unidos, quer do Reino Unido, que eram os principais promotores, era dizer, não, mas é tudo culpa do Saddam. Como eles dizem hoje, é tudo culpa do Maduro. Mas quem está sofrendo não era o Saddam Hussein. Saddam Hussein sobreviveu lá, todo esse processo. Só na Segunda Guerra ele foi assassinado, né, porque foi executado de uma maneira brutal, independentemente dos problemas que ele tinha efetivamente, mas o povo do Iraque sofria enormemente. Então, essa questão de sanções era uma questão também que motivava muitas discussões na ONU. Mas o que eu quero dizer é que os episódios ligados ao Iraque, a continuidade desse processo de sanções e o uso, ainda que esporádico, de métodos unilaterais para fazer as mudanças políticas no Iraque, começou a criar fissuras no Ocidente. Então, nos chamados países ocidentais, além, digamos, de uma certa oposição que foi nascendo na Rússia e na China, por motivos diversos, mas a China que estava começando a ascender internacionalmente, são países com poder de veto no Conselho de Segurança, e a Rússia, que depois, sobretudo, para eles, imagino que tenha sido um pesadelo do Yeltsin, que foi, digamos, uma época em que a embriaguez se tornou, inclusive, pública, né? Porque tem cenas do Yeltsin quase que tropeçando e tal, e que foi a época da dissolução
da União Soviética, pós-dissolução da União Soviética, já no final dos anos 90, eles começam a se reorganizar. Então, começam a resistir também a essas decisões que não os interessavam e que não correspondia também à visão de mundo deles. E na própria Europa Ocidental, no caso de membros permanentes, especialmente a França, não sei se por interesses econômicos ou outros, mas começa também a resistir à ideia das sanções da maneira como eram empregadas contra o Iraque. E eu acho que isso foi um sintoma de que também na Europa começava a haver uma resistência a essa unipolaridade que, durante o começo dos anos 90, foi meio aceita como inevitável, né, e até por alguns louvado, ou, digamos assim, eu até uma vez usei uma expressão, não é que ela, na realidade, fosse isso, mas dava a impressão disso, uma unipolaridade benigna, porque ela se expressava através da ONU, principalmente, e era aceita, era mais ou menos aceita. Quer dizer, o mundo ali não era a Pax Americana era evidentemente. Bom, então, resumindo um pouquinho, para o final dos anos 90, isso começa a se manifestar, países como Rússia e China começam a despontar também, e a dizer, olha, isso aqui também é demais. E isso ficou patente, por exemplo, nas ações em relação ao Kosovo, né? Porque na antiga Iugoslávia e as disputas também estou falando uma coisa meio resumida, mas entre a Sérvia e o próprio Kosovo de população predominantemente muçulmana e albanesa, e a Sérvia eslava e cristã, etc. Mas há esse conflito e, em determinado momento, os Estados Unidos e outros países europeus resolvem bombardear, fazem isso pela OTAN, mas isso desperta grande oposição de outros, sobretudo Rússia e China, e o Brasil também, ali naquele meio, nos anos em que a gente esteve no Conselho de Segurança, o Brasil foi membro não permanente, foi por 2 anos, também meio que se associando a essa ideia de trabalhar para um mundo que fosse menos sujeito a uma hegemonia. Também faço um novo parênteses, porque eu também sempre tenho que lidar com as coisas atuais, né? Então, não havia nisso nenhum anti-americanismo. Agora, havia, sim, um anti-hegemonismo, né? Quer dizer, fosse de quem fosse. E talvez no futuro a gente tenha que ter as mesmas atitudes em relação à China, não sei. Nós não queremos um mundo submetido, não interessa ao Brasil, não interessa ao conjunto dos países em desenvolvimento um mundo submetido a uma potência hegemônica, né? Nos interessa um mundo onde haja um pouco de jogo de poder, até porque aí isso permite uma certa barganha, aumenta o nosso poder de barganha, e eu acho até que favorece a paz, num certo sentido, e serve como elemento de contenção a impulsos unilaterais. Então, isso foi que se formou. Eu estou dizendo isso porque, digamos assim, quando chega o governo do presidente Lula, chega ao poder, e as condições internas, como eu disse antes, da soberania popular, permitem que a gente possa pensar numa política altiva e ativa, as condições internacionais também, de alguma maneira, ajudavam a isso. Quer dizer, não foi o Brasil que inventou o conceito da multipolaridade. Nós usamos muito, mas não foi o Brasil. Eu ouço dizer que foi um russo o primeiro a usar, não sei, mas era muito usado pelos franceses. Os franceses, na crítica, inclusive, à política assim, unilateral americana, se referiam à hiperpotência, para dizer que era mais do que uma superpotência, porque ela impunha a vontade dela. Então, é esse o mundo que a gente encontra. Muito interessante que, digamos, a primeira viagem bilateral do presidente Lula fora da América Latina, ele tinha ido à Argentina, acho que Chile também, antes de tomar posse, e foi ao Equador para a posse do presidente. Mas a primeira viagem, ele vai a Davos, é uma coisa, não é bilateral, e logo em seguida vai à Alemanha e França. E isso tem uma dimensão econômica, evidentemente, que importante que esses países têm, mas não deixa de ter uma dimensão política. E nos dois casos, foi ampla a discussão, por exemplo, sobre o Iraque. Eram 2 países que aquilo foi a véspera da Segunda Guerra do Golfo, quer dizer, da invasão do Iraque, essa sem autorização das Nações Unidas, e esses países se opunham a essa ação unilateral dos Estados Unidos. Então, era um mundo multipolar que parecia que estava se formando e que a nós interessava fomentar. Então, e nós passávamos a ter também a condição interna de ter um apoio, ainda que, digamos, implícito, porque, digamos, você pode mas a grande massa do povo não estava interessada na política externa.
Não, mas a grande mídia, sim, estava interessada e era contra, né? Em geral, em relação a vários temas, como eu vou mencionar. Então, aí, essa ideia de que você precisa e pode atuar mais independentemente no mundo multipolar, ela passou, não era a única fonte de inspiração, mas era uma das fontes de inspiração da política externa brasileira. Eu não estou dizendo que tudo foi pensado a priori, não. Essas coisas foram se desenvolvendo e, quando você olha depois, você percebe que há um sentido geral que talvez fosse difícil de definir. Eu não me lembro se no discurso de posse do Lula ou no meu a palavra multipolaridade aparece. Talvez não apareça, como também não aparece poder brando, que foi muito falado depois. Mas, de fundo, a gente estava um pouco praticando essas coisas de alguma forma. Mas então ela se desenvolve, digamos, esse nosso esforço para o mundo, ele se desenvolve através de vários eixos. Claro que muitos desses eixos têm um sentido próprio, não é só para criar um mundo multipolar, mas eles também serviam a esse mundo multipolar. Então, por exemplo, um dos eixos, obviamente, é a integração da América do Sul. Isso é uma das coisas mais importantes. É um objetivo constitucional a integração da América Latina. A América Latina é entendida sempre como América Latina e Caribe, porque quando acho que não havia tanto a consciência que o Caribe gosta de ser chamado separado, a gente olha, América Latina engloba tudo. E a América do Sul como uma etapa indispensável para isso. Então, nós tivemos, esse é um dos isso logo como um dos principais eixos da política externa na parte, digamos assim, de iniciativas nossas. Com outros países, o Brasil já existia o Mercosul, que era uma base inicial, mas nós queríamos, de alguma maneira, que algo parecido com o Mercosul pudesse expandir para o conjunto da América do Sul. Até certo ponto, isso já se passava, mas de maneira muito tênue, né? E muito frouxa, digamos, porque os outros países da América do Sul, Latina, Guiana e Suriname, não vinham, em geral, não havia preocupação com isso, mas os outros países da América Latina, em geral, eram observadores do Mercosul, e na parte política eles participavam em quase igualdade de condições. Mas não havia, digamos, um esforço de integração determinado envolvendo outros países da América do Sul. E isso ocorre no governo do presidente Lula. Quer dizer, tem antecedentes, como tudo, o próprio presidente Itamar Franco falou de uma área de livre comércio sul-americana, eu, em outra palestra, pretendo aprofundar isso. E o presidente Fernando Henrique, há que dar crédito, fez a primeira cúpula de países da América do Sul, em 2000, se eu não me engano, e o presidente Lula, mas fica um pouco assim, não há muita iniciativa concreta, né? E, embora, digamos, a ideia de uma integração de infraestrutura tenha aparecido também na cúpula convocada pelo Fernando Henrique. Eu acho que isso é importante também para ver o presidente, na época, é importante porque para contrastar com a política atual, mas só terminando um pouquinho essa coisa, então há todo um esforço que se desenvolve de maneira muito intensa, e isso, política externa não se faz só com boa concepção. Claro que uma boa concepção é indispensável, né? Mas se faz com grande determinação. Então, o presidente Lula recebeu, no primeiro ano de governo, todos os presidentes da América do Sul. Alguns 3, 4 vezes. E não é só Chaves, não. O Uribe veio aqui 2 ou 3 vezes. Quer dizer, que as pessoas ficam dizendo, não, claro que os argentinos e uruguaios, com muita razão também, e paraguaios, mas no primeiro ano de governo, ele recebeu todos, Guiana, Suriname, etc. E em 2 anos, um pouquinho mais de 2 anos de governo, que essa acho que é uma observação que eu fiz mais ou menos em março de 2005, ele tinha visitado todos os países da América do Sul. Eu garanto que foi o primeiro presidente que fez isso, não tenho a menor dúvida, sobretudo num espaço de tempo relativamente curto, né, com tantas coisas internas para cuidar. Você, em 25, 26 meses, visitou todos os países da América do Sul, alguns também muito mais de uma vez. Bom, então, há uma intensidade, né, que nunca houve. Eu tinha sido ministro do Itamar Franco, por exemplo, nunca fui, estou falando eu mesmo, não vou criticar os meus antecessores, estou falando de mim mesmo. Eu nunca fui ao Equador durante o governo do Itamar Franco, nunca fui ao Peru, claro que há também condições externas, há muitos outros fatos, em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio de governo, eu devia ter ido 4 ou 5 vezes ao Peru, 4 ou 5 vezes ao Equador, né? Estou falando de países, não estou falando de Argentina e Uruguai, e Paraguai, que a gente ia com mais frequência, ou Bolívia, estou falando de países que estavam fora, inclusive, do Mercosul econômico. E, dentro desse esforço, foi feita uma área de livre comércio, enfim, várias outras iniciativas que foram dando substância a esse esforço, até chegar por uma via
que eu pretendo escrever em outra palestra, que está também num dos livros que eu escrevi, chegar à Unasul em maio de 2008. Né? E a Unasul foi o grande esforço, digamos assim, se você pensar em termos de integração sul-americana, me desculpem a imagem, ela pode ser um pouco exagerada, mas, digamos, era a catedral desse processo todo de integração. Ela nem precisou entrar em chamas, ela foi destruída pela total ignorância e falta de conhecimento das questões históricas. A Unasul, muitas pessoas para atacar, elas dizem que é de esquerda ou anti-americano, são sempre os dois termos. A Unasul não tinha nada de esquerda. Claro que o Chaves era uma pessoa de esquerda, mas o Uribe também assinou o Tratado da Unasul, não era de esquerda, pelo contrário, era de direita. Né? Os primeiros esforços para ter uma área comercial importante na América do Sul foram com o presidente Toledo, do Peru. Né? Então, também não era de esquerda. Então, essa visão que acabou se propagando até para os nossos próprios jornalistas, e não digo acadêmicos, mas os próprios jornalistas, de que a Unasul era um projeto bolivariano. Não era. O nome realmente foi sugerido pelo Chaves, mas porque antes nós chamávamos de Comunidade Sul-Americana de Nações. Mas, enfim, o fato não, os acordos de livre comércio, o Brasil fez questão de que eles fossem firmados para não parecer uma coisa puramente retórica, puramente da superestrutura política. Isso teve muita importância, porque, só também resumindo, eu vou falar disso talvez uma outra vez, a Unasul, ou seu antecedente Casa, e os países que o compuseram, tiveram um papel muito importante em várias crises da América do Sul. Crise entre a Colômbia e a Venezuela, entre nações, crises internas no Equador, na Bolívia, principalmente, que teve à beira da guerra civil. Né, os países da Unasul agiram, né, às vezes em nome da Unasul, ou às vezes, não diria individualmente, mas com o endosso da Unasul, mas de maneira, sim, 2, 3 países. Então, essa é a verdade, isso não é uma... Isso foi uma grande mudança. Então, você tinha uma crise, por exemplo, na Bolívia, em vez de chamar a OEA, como era tradicional, a Organização dos Estados Americanos, que vive até hoje sob a hegemonia dos Estados Unidos, você chamava a Unasul. Em alguns casos, por falta até de instrumentação jurídica, você tinha que ir à OEA, mas a coisa já estava resolvida em ambiente sul-americano ou latino-americano antes, que aconteceu, por exemplo, em relação à crise entre o Equador e a Colômbia, depois do bombardeio das tropas de uma unidade das Farc em território equatoriano, pela Colômbia. Essa questão foi discutida num outro ambiente, que era o Grupo do Rio, que era uma coisa que já existia, mas, digamos assim, o impulso pela integração favorecia esse tipo de participação. Então, esse era um eixo da política externa. Outro eixo da política externa, para não ficar só na América do Sul e América Latina, bom, a América Latina depois resultou, inclusive, depois da Unasul, a Unasul era uma união, era uma questão de tratado, mas um fórum importante que é a CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. E aí, tanto num caso como no outro, né, eu não estou querendo plagiar o meu ex-chefe, nunca antes na história tinha havido uma reunião de cúpula de presidentes da América do Sul, a não ser a do Fernando Henrique, mas nunca tinha havido um tratado, e nunca tinha havido uma reunião da América Latina e Caribe. A primeira foi na Bahia, em Sauípe, no final de 2008, pouco depois da criação da Unasul, que gerou a CELAC. Então, isso tudo alterava. Eu costumo dizer, desculpem aqui os que já me ouviram várias vezes, mas eu acho que é algo muito expressivo. Muitas pessoas, quando falam da política brasileira, interna e externa, recordam, as nossas referências são sempre a Europa, Estados Unidos, até hoje. Né? Então, a capa da revista Economist tem uma capa que é muito citada, que é uma imagem do Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete. Mas a capa que teve mais, a meu ver, mais consequências internacionais foi uma outra, também da revista Economist, em setembro de 2010, que é um mapa das Américas de cabeça para baixo, quer dizer, de cabeça para baixo pela convenção vigente, porque, por exemplo, os árabes faziam ao contrário, né, durante muito tempo, e o primeiro mapa que fica atrás, até hoje, acho que fica, não sei se ele já eliminou o mapa que fica atrás da mesa do ministro das Relações Exteriores é um mapa em que o sul está em cima e o norte embaixo. Né? Não sei se já tirou. Mas, enfim, pode não ter tirado, mas na prática está procurando tirar. Mas esse é a capa de setembro, curiosamente, 11 de setembro. A capa da revista Economist de 11 de setembro de 2010 mostra isso,
o mapa invertido, e o título é Não é mais quintal de ninguém. É a ascensão da América do Sul, não é mais, da América Latina, perdão, não é mais quintal de ninguém. Eu tenho convencido que muito do que está se passando na região, né, de prisões, a deposições, a suicídios, tem relação com essa realidade. Tem relação com essa realidade, porque eu acho que... E aí não é uma questão de um governo norte-americano, ou governo, ou presidente da época. É uma questão mais profunda que tem a ver, desculpem aqui a repetição das palavras, com o Estado profundo norte-americano, o Estado oculto. Também não fui eu que inventei essa expressão é usada amplamente pelos próprios norte-americanos para discutir, por exemplo, como o Pentágono e como a CIA desenvolveram a política sem aparecer muitas vezes, né? Ou aparecendo só através de vazamentos, e a mesma coisa se aconteceu na política externa em relação à América do Sul. Bom, mas isso era um eixo. Outro eixo foi com outros países em desenvolvimento. Então, eu já mencionei, digamos, a intensidade das relações com a África, que foi totalmente modificada, totalmente alterada. Quer dizer, o Brasil passou a ter uma relação próxima e muito intensa com a África. O Brasil era a primeira cúpula que houve, que nós também pensamos, entre a África e a América do Sul, a ideia foi do presidente Obasanjo, da Nigéria, numa visita do presidente Lula, e ele queria fazer África-Brasil. Nós, como estávamos muito empenhados também na integração sul-americana, que tivemos, digamos assim, se chama modéstia, ou ao contrário, você pode ver da maneira que quiser, não, vamos fazer África-América do Sul, e não África-Brasil só, porque acho que é interessante também para a própria... Antes nós já tínhamos feito uma cúpula da América do Sul, países árabes, que nos deu uma projeção que não tínhamos, propiciou, inclusive, um conhecimento que não havia, ou havia talvez localizado em alguns especialistas, na própria diplomacia, no mundo acadêmico, mas não era experimentada pelo governo brasileiro. E, graças a essa primeira cúpula entre a América do Sul e países árabes, isso mudou e com a África também mudou no plano comercial, mudou no plano político, né? E também fazendo um grande resumo das coisas, quer dizer, a intensidade da relação do Brasil com esses países leva a que o Brasil, por exemplo, seja convidado para a Conferência de Anápolis nos Estados Unidos, né, com 2 N's, não confundir com a cidade próxima de Brasília. Conferência de Anápolis sobre a paz no Oriente Médio para o relançamento do chamado mapa do caminho das negociações baseadas em Estado independente. Então, essas foram as ações que foram sendo tomadas. Em paralelo a isso, também as relações com a China, as relações com a Índia vão se condensando, se adensando, e o Brasil também começa a participar, ou até toma a iniciativa, como eu mencionei, de várias fóruns internacionais de países em desenvolvimento, ou de países emergentes, como quiser chamar. Então, eu já mencionei a própria ASPA, né, que é a países árabes da América do Sul, mas muito importante foi IBAS. A nossa ideia na época, Índia, Brasil e África do Sul, a nossa ideia na época era ter um fórum dos países que eram, visão da época, hein? 3 grandes democracias, três grandes democracias, multiétnicas, multiculturais, e cada uma num continente do mundo em desenvolvimento. E foi uma ideia que pegou na época, teve vários projetos do IBAS. E, na realidade, por um processo também, que eu não tenho como contar aqui agora, o IBAS foi fundamental para a criação dos BRICS. Né? A criação do nome BRICS, aliás, era sem o S, porque não tinha África do Sul, é responsabilidade de um economista britânico, Jim O'Neill. Eu também vou contar uma historinha. Uma vez eu encontrei o Jim O'Neill, e numa coisa relacionada à saúde, e eu falei, depois de algum tempo, foi você, né, o senhor, sei lá, em inglês não é uma palavra só, foi você que criou, você que inventou os BRICS, né? Ele disse, sim, ficou muito orgulhoso, porque ele até hoje defende como uma coisa importante, mas eu falei, mas fomos nós que criamos. Né? Porque, na realidade, foi a iniciativa brasileira de fazer o IBAS que propiciou também esse desejo que a China e a Rússia demonstravam sempre de participar de alguma forma do IBAS. E a maneira que se encontrou foi de fazer os BRICS, primeiro sem o S, e depois incorporando também a África do Sul, passou a ser os BRICS. E os BRICS são um fator muito importante para o equilíbrio mundial, porque, digamos, agora talvez a China até esteja despontando tanto que ela talvez até dispense os BRICS, não sei, mas de alguma maneira isso
em termos econômico-financeiros, né, vamos lembrar que, mesmo que a economia chinesa vá ficar igual, ou passar mesmo os Estados Unidos, mas a renda per capita é muito mais baixa ainda, né? Quer dizer, então, os problemas sociais são ainda, em termos mensuráveis, são muito maiores. Então, quer dizer, a visão de mundo que tem a China ainda é mais próxima de um país em desenvolvimento do que de um país desenvolvido. Então, enfim, e os BRICS ajudaram muito, por exemplo, ajudaram assim, eu digo, estavam por trás um pouco da consciência de que era preciso mudar o que era antes o G8 ou G7 e passar a ter outra organização política econômica do mundo, que passou a ser o G20. Né? O G20, não confundir também, tem um G20 de comércio, que foi o Brasil que liderou, juntamente com a Índia, a Argentina, etc., e tem o G20 que envolve os líderes e mais a parte financeira, mas que vai se expandindo para outros setores também. Esse outro G20 da parte financeira foi criado, o G20 do comércio foi criado logo no início, em função das negociações da rodada de Doha, e esse G20 financeiro foi criado na esteira da crise de 2008, com a falência do Lehman Brothers. E aí, isso incorpora os BRICS no equilíbrio desse fórum informal de decisões que era o G8, na realidade. E é muito interessante, porque eu me lembro que, em algum momento, o Brasil chegou a dizer, nós dissemos, eu mesmo disse, que o G8 tinha morrido, fui massacrado pela mídia brasileira por ter dito isso. Eu também sou um pouco hiperbólico, às vezes, nas minhas manifestações. Tinha dito que o G8 tinha morrido, mas 6 meses depois, o presidente, acho que já o presidente Obama, porque foi criado na época do Bush, mas já na época do Obama, ele disse que o G20 tinha passado a ser o principal órgão de governança econômico-financeira do mundo. Bom, aí eles têm que aceitar, porque aí, quando é o americano que diz, aí todo mundo já aceita isso. Não sei o que vai acontecer no futuro. Mas os BRICS têm um papel fundamental nisso. Eu me lembro assim, de acompanhar jornais tipo Financial Times e tal, e no Financial Times haver mais espaço para a reunião de ministros das finanças dos BRICS do que para o dos G7. G7 e G8, só para fazer um novo parênteses explicar, o G7 é que foi criado lá atrás e é de natureza econômica. Quando a Rússia, a União Soviética acabou e passou a ver a Rússia, e era necessário mantê-la com laços com o Ocidente, eles abriram para a Rússia a participação, inicialmente não tinha China, não tinha a Rússia, e G7 passou a G8, mas na parte econômica continuava a ser G7. Continuava a ser G7. Até uma vez eu ouvi um dirigente russo dizer que, não, nós só estamos lá porque temos arma atômica. Eles não querem saber da nossa opinião sobre economia, mas não podem ignorar a posição em termos militares. Enfim, então os BRICS passam a ter essa influência, passam a ter essa importância, e isso tem uma repercussão, inclusive, numa primeira reforma. Eu não sou especialista nisso, um dia vocês podem convidar o Paulo Nogueira Batista Júnior e tal para conversar sobre isso, mas isso tem uma reforma, ainda que modesta, do sistema de cotas do FMI e do Banco Mundial, que permite mais poder aos países em desenvolvimento, aos países emergentes, resulta desse processo dentro do G20, foi uma recomendação do G20. Levou 4 anos ou 5 para ser implementado, e, na realidade, só foi implementado quando foi criado, foi oficializado aqui no Brasil, na reunião feita no Brasil, já no governo Dilma, em 2014, a reunião que cria o Banco dos BRICS, que causou um grande tremor internacional. Então, isso tudo tem importância, porque isso também se refletiria, né, na próprio comportamento do FMI e dos BRICS. Então, em todas essas coisas, o Brasil foi agindo com grande sim, largueza, eu acho, de visões, né, aceitando coligações variadas, de acordo com o tema, e isso tudo contribuindo para ao mesmo tempo que trabalhava pela integração sul-americana, porque, como eu disse antes, essas coisas tiveram importância creio eu, para a ação internacional, mas tiveram importância interna também muito grande. Quando as pessoas ficam olhando, por exemplo, só o aspecto econômico-comercial, que mesmo dentro do ponto de vista econômico-comercial, ao contrário do que se diz, o Mercosul, por exemplo, foi muito positivo. Já existia antes, continuou. A Unasul foi muito positivo, se você for ver o aumento da exportação de manufatura, sobretudo, bem nos manufaturados brasileiros, aumento do comércio, maior equilíbrio no comércio, tudo isso aconteceu em função da Unasul. Mas o objetivo não é comercial e econômico, isso é um instrumento, o objetivo é a paz.
A coisa mais importante nas relações internacionais, a coisa mais importante na diplomacia é a paz. Não é? É como liberdade no plano político também. Né? Quer dizer, é que você só sente falta dela, só sente que ela é importante quando falta. Quando falta, né? Aí os movimentos pacifistas aumentam, né? Como aumentam também os movimentos pela democracia quando ela começa a ser ameaçada. Então, eu acho que isso é importante perceber isso, porque isso também está ligado a toda a nossa política na América do Sul, a toda a política em relação à África, a toda a política em relação ao Oriente Médio. Quer dizer, o objetivo da paz sempre foi um objetivo que já era formalmente, mas passou a ser um objetivo ativamente perseguido pela diplomacia brasileira. E sem paz não há nada, não há nem comércio, não há nada. Né? Há muita tragédia. Enfim, então, com todas essas questões, com todas essas mudanças que ocorreram no panorama mundial e também as atitudes que o Brasil tomou em relação à ALCA, não vou entrar nisso agora, porque isso pode ser objeto de uma outra palestra também, e nas negociações comerciais da Organização Mundial do Comércio, só para dar um exemplo de como a posição do Brasil e de outros países mudou. Eu, por acaso, eu fui também embaixador, antes da criação do OMC, fui embaixador no GATT, né, na época ainda do governo, fui mandado para lá pelo governo Collor. No GATT e depois na OMC nos primeiros anos, como em toda organização internacional, as negociações se dão meio por círculos concêntricos. Primeiro um grupinho de países, depois vai expandindo, vai expandindo. E digamos, o círculo, o núcleo desse círculo, era o que eles chamavam de Quad, era a abreviação de quadrilátero, sei lá, que era Estados Unidos, União Europeia, Japão e Canadá. Depois das ações do Brasil, junto com a Índia e outros países, que criamos esse G20 comercial, etc., e, digamos, redirecionamos a negociação, depois disso, passou a haver um outro, que durante algum tempo foi chamado como um novo quadro, depois passou a ser chamado G4. E quem era esse novo quadro? Estados Unidos, União Europeia, Brasil e Índia. Quer dizer, então, mudou, a China ainda não tinha entrado. Hoje a China tem uma posição muito marcada também lá, obviamente. A China tinha entrado para a OMC, mas não tinha ainda, digamos, era muito cuidadosa, cautelosa, tinha negociado há pouco tempo. Então, são mudanças reais que se passaram no tabuleiro. Aí você pode dizer, bom, mas a negociação do OMC não deu certo. Não deu certo, mas é que se tivesse dado certo, teria sido muito pior para nós, porque seria uma negociação totalmente desequilibrada. E nós evitamos a consagração de um sistema comercial desequilibrado, ou mais desequilibrado ainda do que é. Então, então fica, digamos assim, é uma perseguição de longo prazo, perseguição, quer dizer, uma busca de longo prazo, objetivos, como vocês colocaram no título da palestra, de longo prazo você conseguir um comércio mais equilibrado no mundo. Bom, e toda essa luta eu acho que eu já estou me estendendo muito aqui, mas toda mais uns 10 minutos, 5, 10 minutos para terminar. Toda essa busca de um mundo mais multipolar, você pode dizer, isso é anti-americano. Não, o Brasil teve maior respeito dos Estados Unidos e da União Europeia. É nessa época que é criada, por iniciativa dos europeus, uma parceria estratégica entre Brasil e União Europeia. Parceria estratégica significa o quê? Significa que os ministros se veem mais, que você cria mais comissões empresariais, que você discute temas de política global, né? Isso foi criado nesse período. E também a relação com os Estados Unidos, por exemplo, ela se intensifica muito. Não é? Claro que os Estados Unidos perdeu posição, como costumam dizer, mas não é que ela perdeu posição relativa, porque outros cresceram. Até porque o mercado americano é um mercado mais ou menos saturado para as exportações brasileiras. Quando você vai ver o que pode aumentar, não é tão óbvio. Né? E os americanos são muito protecionistas quando se trata de defender lá as indústrias dele, e a America First já era antes, agora é mais explícito, mas já era. Então, você aumenta um pouco a exportação de aço, leva a uma medida protecionista, um antidumping, uma outra medida. Você quer exportar etanol, tem lá uma regra que não permite você exportar etanol. Enfim, pelo menos só dentro de certas cotas, e por aí vai. Né? Não vou falar dessas coisas agora, mas, quer dizer, então, não é que os Estados Unidos tenham diminuído, é que o resto do mundo cresceu em importância para nós. E da mesma maneira que o Brasil cresceu em importância para o resto do mundo. Obra não só do governo Lula, eu devo dizer, ele traduziu isso na diplomacia. E, digamos, o fato de ter de buscar internamente uma sociedade mais justa, deu ao Brasil um poder brando que talvez não tivesse antes. Quer dizer, as pessoas olhavam para o Brasil, o Brasil é o país que está procurando uma maior
equidade, uma maior justiça social de forma totalmente democrática. E para os europeus até eles contrastavam com outros países. Eu não vou entrar nisso agora, mas o fato é que eles vinham com isso. Não é por outro motivo que o Chirac, logo no começo do governo brasileiro, do governo Lula, propõe ao Lula uma aliança no combate à fome e à pobreza. Mais tarde o Sarkozy vai fazer a mesma coisa em relação ao clima. O presidente Bush vem ao Brasil, coloca um chapéu da Petrobras na cabeça. E a ideia não era que a Petrobras estava sendo privatizada, não. Ela estava falando uma cooperação, não é a ideia de agora. Eu sou da geração, acho que não tem mais ninguém dessa geração, que viu a luta do petróleo a nosso, jamais podia imaginar que um presidente norte-americano ia colocar um capacete, um gorrinho da Petrobras, aquele... Um boné não, era assim, desse mais duro que usa de bombeiro, um capacetezinho. Um capacete de proteção da Petrobras na cabeça. Então, isso é uma coisa simbólica, impressionante para mim, né? Impressionante para pessoas da minha geração. Bem, quando o Lula teve 2 vezes com Bush, teve com Obama também, mas uma das vezes que ele teve com Bush, ele foi a Camp David, né? Um grande simbolismo, porque é o lugar privado do presidente, e não só simbolismo, mas ficamos 5 horas lá conversando, não foi uma conversinha de 15 minutos, como essa que aparentemente houve agora, se você descontar o tempo do tradutor, não sobrou nada. Sobrou nada, que aliás corresponde, né? Tanto ao Trump quanto ao nosso presidente falar só em monossílabos. Acho que quando passa para uma sentença, digamos assim, que envolve alguma concordância verbal ou alguma regência, já está tudo perdido, então tem que ser realmente muito rápido. Talvez por isso tenha sido pensado em 5 minutos, ainda tinha presença de outras pessoas, não tinha do ministro das Relações Exteriores, porém na conversa privada. Bom, enfim, então isso aconteceu várias vezes, então o que eu quero mostrar é o seguinte, o Brasil não diminuiu, o presidente Obama não iria dizer que o Lula é o cara se ele tivesse uma relação de hostilidade com o presidente do Brasil. Ninguém faz isso. Se ouve o presidente Obama ou o Trump dizer Putin é o cara, ou o Xi Jinping é o cara, não, eles não têm. Então, se o Lula é o cara, é porque, de alguma maneira, ele percebia que era um Estado democrático. Tivemos acordos com os Estados Unidos mais variados, inclusive sobre a África, sobre cooperação com a África, em relação a problemas de saúde em São Tomé e Príncipe, problemas de governança na Guiné-Bissau. Alguns até nem deram certo, mas o ânimo de ter uma cooperação era muito grande, né? E assim foi. Então, respeito da Europa, França eu mencionei, Alemanha e Japão, por exemplo, com países desenvolvidos, eram, como o Brasil, membros do G4, que lutava por uma reforma do Conselho de Segurança. Só para esclarecer, até agora a expressão Conselho de Segurança, eu acho que eu mencionei en passant a propósito do Iraque, mas se você olhar o que diz a maior parte da imprensa que nos criticavam na época, eu não estou falando nem dessas pessoas atualmente, não, mas as pessoas que criticavam na época o pessoal do PSDB e tal, eles dizem, o Brasil tem uma obsessão com o Conselho de Segurança. Isso não foi invenção do Lula. Isso é uma coisa que vem desde 1945. O Brasil foi considerado para ser membro permanente do Conselho de Segurança quando a ONU foi criada. Depois a coisa ficou meio abandonada com a Guerra Fria, mas já no governo Sarney, o presidente Sarney, quando foi lá fazer o último discurso da ONU, ele fala também num novo tipo de membro, que seria, digamos, justamente o membro permanente, sem veto, sei lá, mas que também já corresponde a essa visão que se manteve no governo Fernando Henrique, eu não sei com que grau de entusiasmo, mas eu era embaixador na ONU, falava e ninguém me censurava. De vez em quando dizia uma notinha na imprensa, até dizendo, mas ninguém tinha coragem de fazer uma instrução dizendo para o Brasil não defender. Porque é óbvio que é uma coisa natural, quer dizer, você fazer parte do Conselho de Segurança, você passa a ter uma influência nos assuntos mundiais, que pode ser no Iraque, mas pode ser na Venezuela também. Quer dizer, isso nos interessa agir, estar presente e agir de maneira pacífica e pacificadora. Como o Brasil era reconhecido, quer dizer, por que pediram ao embaixador do Brasil para ser presidente de 3 comissões sobre o Iraque? É uma coisa muito rara o Conselho de Segurança criar comissões para tratar de um tema. Em geral, eles são tratados porque o Conselho de Segurança é pequeno, né? São 15 membros, então, quer dizer, na realidade, ele não faz esse gesto. Mas, no caso do Iraque, fizeram. O Brasil presidiu, eu era o embaixador do Brasil, porque o Brasil era o único país que tinha condição de dialogar ao mesmo tempo com os Estados Unidos e com a Rússia e com a China. É uma coisa real isso. Vem uma frase até de um ministro, que foi ministro da época do governo militar, mas só porque é uma frase interessante que eu acho que vale até hoje, deveria valer até hoje. Quer dizer, o Brasil é tão não alinhado que ele não se alinha nem a um movimento não alinhados. Ele não é alinhado com ninguém. Então,
Era o ministro Silveira que dizia isso. Mas o fato era esse, que o Brasil era o que podia... Era, uma vez, desculpe você falar exemplos pessoais, isso terá ocorrido com outros embaixadores, o embaixador Recupero, por exemplo, que foi depois diretor-geral da UNCTAD, era uma pessoa também, linha política um pouco diferente, talvez, mas muito apreciado, né? Foi diretor-geral da UNCTAD, teve um órgão de comércio e desenvolvimento, muito importante, mas posso contar melhor os exemplos que se passam comigo, naturalmente. Uma vez eu estava de férias, descansando um pouquinho, estava na Grécia, e recebo um telefonema do embaixador do Japão, que estava na época, eu não sei se ele era presidente do Conselho, acho que ele era presidente do Conselho, era presidente do Conselho de Segurança, me ligando, dizendo que eu tinha que assumir o comitê de sanções, para examinar as sanções da antiga Iugoslávia. Eu falei, mas por que o Brasil? Eu disse, não, porque você é o único que os americanos e os russos aceitam. Quer dizer, o Brasil é o único que os americanos e os russos aceitam. Então, essa vocação pacificadora do Brasil é uma coisa patente, veio de longe. Estou falando do governo Fernando Henrique. Isso se acentuou com o governo Lula, naturalmente, por uma maior presença, pela busca de equidade social, por uma maior atividade. Não é? Mas eu digo isso porque o que se está fazendo hoje não é uma... eles gostam muito de dizer, não, vamos acabar... Não é uma mudança em relação ao governo Lula apenas, é uma mudança com relação ao papel histórico do Brasil, que foi exercido com maior ou menor intensidade, dependendo das circunstâncias, mas que foi exercido com muita intensidade no governo Lula. Eu posso dizer isso, eu fui ministro antes também, posso comparar com a minha própria gestão, mas já existia. E é uma mudança que afronta os princípios constitucionais do Brasil. Quando você admite, depois volta atrás, né, porque isso é uma tática... Não é tática, não sei se é tática ou não é tática, mas é o que ocorre todo o tempo. Vai e volta, vai e volta. Teve um jornalista que disse, eu gostei muito da frase, que o Brasil tem um governo em que os recuos são melhores do que os avanços. Né? Então, a melhor coisa do governo são os recuos. Né? E isso se aplica plenamente à política externa, só que às vezes não tem recuo. Quando você destrói a Unasul, como está acontecendo através... Porque não destrói totalmente, formalmente está lá, ficou reduzido a Bolívia, Venezuela... Guiana e Uruguai. É uma tragédia, mas eu acho que tem que ficar lá pequenininho para quando as condições melhorarem, não se sabe. Mas, enfim, então tudo isso é algo que é extremamente triste e chocante. Então, eu acho que, como eu já falei demais, eu poderia ficar falando aqui muito tempo, vocês iam todos dormir ou ir embora e eu ia estar falando. Então, eu vou concluir dizendo que eu acho que, da mesma maneira que o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, acho que o presidente Lula foi mais intenso nisso, até pelo temperamento dele, pela digamos, ao traquejo internacional que ele já tinha adquirido antes, né, como líder sindical. Enquanto o governo dele procurava, digamos assim, favorecer um mundo mais multipolar e se valer disso, né, você entrar nisso como uma força em separado, vou dar um depoimentozinho que não é para as pessoas entenderem. Há pouco tempo eu tive, depois eu até convidei para um seminário aqui no Brasil, o ministro francês, que foi ministro na época do Chirac, foi ministro exterior, depois foi primeiro-ministro, Dominique de Villepin. Ele ficou muito famoso na época, para quem acompanha a política internacional, porque foi ele quem se opôs de maneira mais veemente à invasão do Iraque. Foi ele quem contestou aquelas fotografias que o Colin Powell mostrava, que depois se revelaram que eram todas falsas. O Colin Powell estava sendo enganado pelo Estado Profundo americano. O Colin Powell, eu acho que até que é um homem de bem, defendia lá o interesse americano, mas ele tinha boa fé, em minha impressão. Mas ele foi enganado também, e nós todos. Mas o Dominique de Villepin não. E o Dominique de Villepin, ele disse, não, para nós é importante, isso foi um pouco a propósito também do presidente Lula e tal, mas eu não vou entrar nisso para não criar dificuldade aqui para a universidade. Mas o Dominique de Villepin disse, não, é importante essa situação do Brasil e a democracia no Brasil, porque o Brasil é importante para o mundo. E agora mais do que nunca, disse ele. Né? Por quê? Porque os europeus sentem lá aquela coisa do Trump, aqueles impulsos unilaterais, o desconhecimento em relação ao clima, o desconhecimento em relação a migrações, o desconhecimento, mesmo na parte econômica de segurança militar, desprezo total, quase, quer dizer, né? E o Brasil é um país que ajuda, talvez até, quer dizer, ele não tenha, certo ou erradamente, eu não estou aí defendendo essa definição, ele não traz a peixe que trazem a China e a Rússia, para o mundo ocidental, digamos, mesmo na Europa, né? E tem grande penetração nos países em desenvolvimento,
Eu estou aqui citando outro exemplo, mas falando em relação a esse G4 que tratava de promover a reforma do Conselho de Segurança, era Brasil, Alemanha, Japão e Índia. E eu me lembro de uma ocasião que o ministro alemão, Joschka Fischer, uma personalidade conhecida mundialmente, sobretudo como ambientalista, né, do Partido Verde e tal, e ele disse assim, quando era para falar, o nosso problema principal era convencer a África. Se a África aceitasse a reforma que nós estávamos propondo, que inclusive envolveria 2 países africanos, mas lá havia uma divisão muito grande, então tinha que convencer a África. Tivemos uma reunião em Londres, terreno neutro, mais ou menos, com a África. E quando tinha que falar alguma coisa, o ministro alemão, Joschka Fischer, dizia para mim, não vai lá, Celso, porque vocês falam com os africanos, eles ouvem vocês muito melhor do que ouvem a nós. Então, o Brasil tem essa coisa, potencialmente. Claro que o governo atual está tratando de destruir, porque isso tudo se baseia não só nas coisas históricas, mas no que está sendo feito num determinado momento. Então, em lugar dessa visão de uma multipolaridade, da integração sul-americana, de uma cooperação solidária com os países em desenvolvimento, eu muitas vezes dizia, olha, generosidade em política externa, ninguém vai ser bonzinho em política externa, não há como, você tem que defender o seu país. Mas o que é generosidade em política externa? É você ser capaz de ver o seu interesse a longo prazo, e que saber que o seu interesse a longo prazo depende não só do seu bem-estar, mas do bem-estar dos seus vizinhos. Se o Paraguai se sente esbulhado porque o que se paga por Itaipu, ele considerava na época, talvez considere até hoje, é muito pouco, a gente tem que ver isso. Tem que ver isso. Se o preço do gás da Bolívia é necessário aumentar um pouquinho para que eles também se sintam donos do seu próprio gás, nós fizemos isso quando queremos a Petrobras, por que a gente não pode? Ora, claro, dentro dos limites que a gente podia fazer. Então, a mesma coisa com relação à África. O que você está querendo, alguma coisa em troca? Não sei. Às vezes vinha por acréscimo, porque você já está presente, então onde vai a cultura e a política, vão também as empresas, etc. Então, esse mundo, que era um mundo multipolar e um mundo solidário, e baseado muito nessa cooperação também entre países em desenvolvimento, não só, mas também entre a cooperação entre países em desenvolvimento, está sendo substituído por um mundo que tem também um eixo estratégico. Eu não diria visão, porque visão pressupõe uma coisa mais bem articulada, mas tem um eixo estratégico que é a total subordinação aos Estados Unidos. Eu acho que nem os americanos os americanos um pouquinho mais lúcidos, não se sentem confortáveis com isso. Mas é a total subordinação aos Estados Unidos. Né? Isso, eu nunca vi um presidente brasileiro dizer, vamos fazer projetos conjuntos com os Estados Unidos, vamos explorar a Amazônia em conjunto. O que é isso, meu Deus? Havia um reduto, né, que até pessoas de direita, eu me lembro até no governo Castelo Branco, lá nos outros governos, sempre tiveram a defender a Amazônia, vamos cooperar com os países vizinhos, do Grupo Andino, etc. Alguma cooperação internacional você pode ter, mas vamos explorar a Amazônia em conjunto? Nunca vi isso. Né? Você se submeter à agenda de Washington, claro que tem objetivos eleitorais internos também, mas submeter a agenda de Washington em matéria de clima, em matéria de migrações, em questão do Oriente Médio, de Israel e Palestina, o Lula foi o primeiro, as pessoas, olha, veja bem, o Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. O primeiro presidente foi o Lula. Agora, ele foi a Israel e foi a Palestina também, deixando claro o plano simbólico é muito importante nas relações internacionais. Nem foi só a Palestina, nem foi só a Israel. Enfim, esse eixo, portanto, essa visão multipolar sendo progressivamente substituída por um eixo de total subordinação. Eu acho que nós vamos perder em muitas frentes. Vamos perder em autoestima, porque nenhum povo, no fundo, gosta de ser subordinado assim, a esse nível de aceitar agendas que não são nossas, mas vamos perder também economicamente, vamos perder politicamente no nosso papel do mundo. Já estamos perdendo muito em credibilidade. Eu não sei, por exemplo, o que vai se passar nas reuniões dos BRICS, com que grau de confiança a China e a Rússia vão se abrir para o Brasil. Pode ser que a parte do banco, mas do interesse de alguns deles, ou da China especialmente, continue, não sei. Mas, como foro de discussão política, certamente foi muito afetado, muito afetado. Até as nossas relações com a Europa, você vê diariamente. Quer dizer, claro que as pessoas não vão romper relações com o Brasil, porque o Brasil é muito grande. Então, o Brasil é muito atraente do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimento.
ainda com todas as críticas que nós recebíamos da imprensa, era o país, o segundo ou terceiro maior, depois acho que da China, que mais recebia investimento estrangeiro. Né? Tendo uma política de, olha o México, então, não fizemos, agora vai ser o contrário, mas nós não fizemos a política ultraliberal do México, recebendo muito mais investimento do que o México. Claro que o Brasil é maior também, né? Enfim, mas então, essa situação é que está sendo mudada, e eu fico muito preocupado de ver, digamos, o que antes a gente chamava uma política, usando o termo do Nelson Rodrigues, né, que pregou em relação ao futebol, que essa política de vira-lata está se tornando a política oficial sob a capa de defesa da civilização ocidental e cristã. Muito obrigado. Ministro, agradeço enormemente, é impressionante o seu fôlego e disposição de contar todas essas histórias, a memória viva, né, que pode aqui nos trazer muitas reflexões num momento de grande envergadura, né, de transformações, e que faz, eu acho que, não só a comunidade acadêmica, mas como a sociedade brasileira parar e refletir um pouco, né? O que eu acho que fica muito claro desse seu breve relato é como como a política externa, enquanto pressuposto e objetivo, né, ela deve ter como estratégia a busca do desenvolvimento, né, ou seja, pensar a inserção internacional do Brasil a partir de um Estado periférico, de um Estado dependente, quais são as alternativas e as possibilidades de aumento da margem de manobra. Acho que ali não estava e não foi colocado, de fato, uma ruptura, né, de relações claras com Estados. Era o contrário, era buscar, né, uma diversificação sem conflito direto e aberto, né? E tendo, então, esses três grandes elementos, como o princípio da multipolaridade, a integração regional e a cooperação solidária. Essa foi também uma marca, né? Quando o senhor se remete ao IBAS, eu acho que não só tinham ali as três grandes nações de três continentes, multiculturais e multiétnicos, mas era a partir do que podem se relacionar. Ou seja, não era uma relação estritamente comercial, mas era uma relação daquilo que inaugura a cooperação, né? Chamada depois de cooperação Sul-Sul, mas era cooperação técnica, então, né, na área da saúde, na área agrícola, o que é que podemos potencializar, então, o que poderia e o que é que foi feito, né, que demonstrou também uma identidade internacional do Brasil, né, na política externa, não só dessa busca de paz, mas o que é que leva a um outro ambiente internacional. Fica também muito interessante para reflexão, né, acho que dessa digressão, se a gente vai pensar em termos também teóricos, né, quanto para formular e para implementar uma determinada política externa é necessário ter em mente não só os elementos domésticos, esses interesses conflitantes internamente, mas qual era o cenário internacional, ou seja, né, que cenário internacional se vive, como é que ele é possível. E aí, o senhor falou muito da virada do século, né, na entrada do século XXI, ou seja, aquele final dos anos 90 e o início dos anos 2000, que era um momento de grande envergadura, né, de grandes transformações, mas é curioso que, na política externa do governo Lula, eu acho que tem um momento de envergadura que é 2008, que você tem uma crise internacional e que o Brasil está realmente caminhando num outro momento, lançando a Unasul, pensando como é que vai se envolver ou como é que vai contribuir, né, na questão do Oriente Médio. Então, também, eu acho que isso é muito interessante. E, por fim, né, acho que de um outro momento que eu pude escutá-lo, o senhor falou bastante dessa relação entre a política externa e a política de defesa, como duas políticas que são concomitantes, que devem ser vistas como políticas públicas, apesar da política de defesa ter que ser uma política voltada para fora, né? Mas ali o senhor usou sempre uma tríade, que nessas duas políticas devemos buscar a cooperação, a diversificação e a dissuasão. Ou seja, também é essa forma que o Brasil busca, através da diversificação, a dissuasão, né?
E por que as prioridades eram, então, estas, as quais o senhor mesmo mencionou? Por uma questão também de localização, ou seja, a integração regional, né, sul-americana, a relação com os vizinhos, diz respeito também à inserção e à potencialização daquilo que você pode ter a partir da boa relação com os vizinhos. E aí a segunda prioridade, que muitas vezes na política externa brasileira, ou pelo menos até os anos 70, não foi tão bem colocada, é o Atlântico Sul, e por isso a África. E os nossos vínculos com a África, né, com o povo africano, a formação social do Brasil dependendo disso. Então, a luta antirracial também como uma luta, né, brasileira. Então, eu chamaria essas atenções como pressupostos e objetivos também, que eu acho que podemos depender da sua fala. Nós vamos abrir para um bloco de 4 perguntas, né, e retomamos, então, ao ministro. Podem levantar a mão que o microfone... Por favor, levanta, fala alto e forte, que eu ouço mal. Procuro escutar bem, mas ouço mal. Oi, boa tarde, meu nome é Caroline. Adorei sua palestra. E, eu, na verdade, não é uma pergunta, só que você falou que ia falar e não falou. Caroline, você falou que a população não estava muito interessada em política externa na época do presidente Lula, mas falou que a grande mídia, sim, e ela era contra. E aí você não deu prosseguimento, eu fiquei curiosa com essa fofoquinha. Se você puder contar sobre isso. Que a população não era muito a favor, mas a mídia, a imprensa era contra. Ela queria que você contasse mais de como é que foi a oposição da imprensa. Carolina, tá bom. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Embaixador, muito obrigado pela palestra. Eu sou servidor público federal, eu trabalho no órgão difícil, sobretudo nesse governo, que é a Fundação Nacional do Índio. Do Índio. Eu sou indigenista. E a gente está num momento difícil de reforma do governo, inclusive a medida provisória que reestrutura a administração pública, dividiu a FUNAI, né? Colocou uma parte da FUNAI no Ministério da Agricultura, enfim, o show de horrores que a gente já conhece. Ministro, eu queria saber um pouco, se o senhor puder contar como foi durante a sua gestão, essas outras vozes que não são as vozes ocidentais e cristãs, como é que essas outras vozes entram na política externa, como é que entraram na sua gestão? Eu não vou nem dizer dos povos indígenas, porque eu acho que realmente a Convenção 169 da OIT, né, para falar das consultas, talvez ela não tenha ganhado corpo na administração, mas um pouco da política africana, um pouco das religiões, né, um pouco da nossa cultura, da nossa diversidade. Como é que isso entrou na administração e o que a gente corre risco de perder agora com esse pensamento judaico-cristão se impondo? Como é seu nome? Meu nome é César. César Augusto, isso. Obrigado. Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar aos organizadores do evento e ao ministro que compartilhou com a gente tantas informações e tanta experiência que ele tem. Eu queria fazer, na verdade, uma colocação e saber sua opinião sobre isso. O próprio atual ministro das Relações Exteriores escreveu num blog, assim que ele foi indicado, que ele iria acabar com o militantismo dos diplomatas brasileiros. Por trás disso, eu acho que tem um objetivo maior, e todo o nonsense da política externa que ele tenta implementar e não consegue, vem do fato de que, no fundo, ele pretende realmente acabar com o efeito da política externa brasileira na política brasileira interna.
Eu gostaria de saber sua opinião sobre isso. Por que eu estou colocando isso? Eu tive realizando uma pesquisa na ONU e conversei com alguns diplomatas, com pessoas, brasileiros e não brasileiros, e ficou claro uma coisa, ou seja, os diplomatas têm muita autonomia nesses fóruns multilaterais de negociação, ou seja, tem as grandes indicações, o senhor mesmo falou aqui que, não entre, não seja muito protagonista, ou seja, tem muita, digamos, alguma liberdade em relação aos governos. E, no caso brasileiro, eu entrevistei militantes de vários movimentos, e está claro que, para alguns movimentos, o movimento negro, o movimento LGBT, a posição do Brasil no exterior foi um elemento fundamental para que eles pudessem lutar dentro do Estado na implementação de políticas públicas voltadas para esses grupos. O senhor acha que um dos objetivos dessa, digamos assim, dessa política internacional um pouco, surrealista, que está sendo proposta, não teria também um efeito, digamos assim, interno, buscando justamente combater aquilo que eles veem como perigo internamente? Como é seu nome? Paulo Neves. Eu sou Paulo Neves, eu sou professor aqui da UFABC de Políticas Públicas. Boa tarde, ministro. Eu sou Juliana, do Cefet-MG, estudante de RI também. Gostei muito da sua fala e agradeço. Eu queria ouvir um pouco mais a respeito do cenário atual, especialmente quando a gente pensa que a construção de uma política externa ela demanda todo um histórico de diplomacia, e para desconstruir algumas coisas ou para destruir, basta um governo, né? Então, a gente cria uma instabilidade a longo prazo na política externa. E o que a gente tem visto no horizonte com o governo atual é um retrocesso em algumas questões de meio ambiente, segurança, direitos humanos, pelo menos é o que está posto no horizonte. E eu queria ouvi-lo um pouco mais sobre a sua opinião em relação a possíveis danos irreparáveis que algumas políticas atuais podem gerar a longo prazo no que se refere à promoção da paz e da soberania nacional. Obrigada. Carolina perguntou sobre a mídia, né? Bom, a mídia é quase um dos personagens principais de vários dos livros que eu escrevi, dos capítulos e narrativas. Seguramente é uma personagem central na questão do programa nuclear iraniano e a declaração de Teherã, que é uma narrativa bastante alentada de um dos livros, e a mídia aparece sempre, porque ali nós estávamos sendo muito criticados pela mídia brasileira e muito apreciados pela opinião internacional, inclusive de meios conservadores, ou de centro, né? Não era uma questão. E, agora, por que é assim? É uma coisa profunda. Eu não sei. Eu me lembro que, na época da... Hoje em dia, até a mídia, acho que o papel da mídia continua sendo muito importante em vários processos de evolução interna no Brasil, né? E quando ela desperta para os riscos que agem em outras situações, às vezes é um pouco tarde. Não sei, espero que não. Mas isso acontece. Mas, em relação... Eu me perguntava, em 2006, mais ou menos, no meio desse período Lula, por que a mídia brasileira era mais conservadora do que a própria elite econômica brasileira. Porque a elite econômica brasileira, grande parte dela, pelo menos, estava ganhando muito dinheiro. A economia estava crescendo, a inflação estava mais ou menos controlada, eu diria, para os padrões brasileiros, estava controlada. As próprias medidas sociais ensejaram o aumento de consumo, as exportações. Uma vez eu encontrei um representante típico do agronegócio, já depois de ser ministro, eu não era mais nem ministro da Defesa, num aeroporto, acho que em Ribeirão Preto. Eu tinha ido fazer uma palestra numa cidade, não lembro mais aonde, mas enfim, Piracicaba, sei lá, mas estava no aeroporto de Ribeirão Preto e parou uma pessoa, não, eu sou da área de gado e tal, eu queria dizer que graças a vocês nós passamos a exportar carne para a Arábia Saudita, exportar carne. O Irã, que as pessoas falam tanto, assim, eu quero ver o que vão fazer com o Irã, né, se vão seguir o Brasil.
isso dados citados recentemente pelo embaixador Recupero. Eu estou falando de uma pessoa que não tem... Foi crítico, aliás, de alguns aspectos da nossa política, sempre de boa fé, né? Mas, enfim. O Irã importou 2 bilhões de dólares de carne brasileira. Enfim, então, quer dizer... Então, a elite brasileira estava ganhando. Agora, eu acho que o problema da mídia... e aí eu também não posso generalizar, né? Mas a mídia... Eu não posso generalizar, até porque a mídia sempre tem seu poder. Mas aqui eu falo. Eu me lembro que uma vez eu fui ao Congresso Brasileiro e fiz inspirado em outras coisas que eu já tinha visto da história diplomática, eu fiz uma leitura sobre um evento, não me lembro mais nem o que era, acho que era alguma coisa relacionada ao OMC, em que eu li manchetes de jornais brasileiros e títulos, não necessariamente manchete de primeira página, mas títulos de matérias de jornais europeus e americanos sobre a atuação do Brasil em relação. Então, todos os da mídia brasileira eram críticos. O Brasil briga com os Estados Unidos, se expõe ao Brasil, defende posições radicais para beneficiar a África, sei lá o quê, por aí vamos. E os dos jornais internacionais, todos elogiosos. O Brasil se destaca na defesa dos países em desenvolvimento, o Brasil e os países em desenvolvimento passam a ser atores importantes na OMC, coisas desse tipo. Não me lembro, estou falando tudo assim. Teve uma vez que uma negociação com a União Europeia, mas em relação da OMC, que o jornal francês colocou que a União Europeia teve que ceder ao Brasil. Imagina. Enfim, não é tão simples assim, a coisa é uma coisa mais complexa. Mas por que eu disse? Aí eu disse isso, né? E aí, no dia seguinte, qual é o título da matéria do Brasil sobre o que eu falei? Amorim volta a criticar a mídia. Quer dizer, é uma falta de visão absolutamente total. E a resposta para isso, por que a mídia brasileira teve esse comportamento? É porque eu acho que a mídia, ou grande parte dela, eu estou falando da mídia tradicional, né? Agora esses meios novos eu não consigo entender bem, nem dominar naturalmente, nem dominar muito menos, mas enfim, entender bem. Mas essa mídia tradicional, ela, incluindo televisão, obviamente, sobretudo, ela se acha, ela é a principal defensora do establishment no Brasil. E o establishment inclui os interesses estrangeiros, porque é ela quem faz a intermediação dos interesses estrangeiros com o Brasil. Como é que se exerce a dominação externa sobre o Brasil? Não é com tropas. Não sei se vai passar a ser quando começar a ter projetos conjuntos na Amazônia, mas historicamente não é com tropas. Mas a mídia, sim, ela faz a cabeça das pessoas. Você fez uma pergunta sobre a América do Sul, e que eu acho que ilustra isso. Uma vez eu estava, no começo do governo Lula, ia fazer uma entrevista na grande televisão, não vou ficar mencionando o nome aqui. E o rapaz jovem, né? Quer dizer, é uma coisa que está incutida na cabeça, não é ele que pensa assim, é a organização que pensa assim, está na cabeça dele. Eu disse, por que o senhor fala tanto em América do Sul? Eu falei, bom, porque a gente mora aqui. Simples assim, né? Quer dizer, é uma coisa espantosa que pergunta. Outro dia eu vi um editorial, quando houve no governo Temer, querendo criticar a política externa brasileira, de um grande jornal aqui de São Paulo, o maior jornal, mas não sei se o maior, mais tradicional de São Paulo, e ele, no editorial, dizia o seguinte, que era criticando os gastos da política externa, e nesse contexto, o número de embaixadas na África. Aí dizia, o Brasil tem mais embaixada na África do que a Alemanha. Eu falei, gente, metade da população alemã não é de origem africana, gente. Será que o cara nunca olhou no espelho? Ele olha no espelho e vê um europeu, gostaria de ver um europeu, quer dizer, ele como país. Então, eu acho que essas coisas estão incutidas muito profundamente na cultura e desempenham uma função, que é essa de manter o Brasil alinhado. Eu estou simplificando, não quer dizer que não haja pessoas que pensem diferente, que também escrevem na grande mídia, não há pessoas que sejam meio ter, nesses jornais, às vezes, dá uma no cravo na outra na ferradura, não. Mas, digamos, o efeito maciço, mesmo com relação ao Irã, alguns acharam bom. Em geral, acham bom a posteriori, né? Depois que os Estados Unidos, no governo Obama, agora está sendo desfeito, né? Fez o acordo com o Irã, né? Esse acordo Joint Program of Action, não sei o quê, depois que ele fez o acordo, descobriram, mas isso aí não é o mesmo acordo que o Brasil tinha feito? Aliás, não é o mesmo acordo, mas são princípios parecidos, né? Ideias parecidas. Então, é isso. Eu acho que a mídia, o papel é esse, eu tinha sempre que pensar na minha retaguarda na mídia. Na época não era ainda, os outros meios já deviam estar meio ativos, mas eu não percebia, então eu precisava ter um mínimo. E às vezes eu tinha que fazer concessão para a mídia, tinha que fazer, porque senão
Se eu fosse, sabe, o ataque seria maior ainda, maior ainda. Enfim, então, criticadíssimo que eu fui. Eu vi uma vez uma jornalista, no plano pessoal até gosto dela, não tem nada contra, mas é mais ou menos o pensamento da mídia. Quando eu tive um encontro com o negociador comercial americano, a propósito da Alca, ele veio ao Brasil, e ela já tinha previsto que seria uma guerra, uma faísca sem parar e tal. E nós demos uma entrevista conjunta, sentados assim um com o outro, como nós estamos aqui, e revelando grande coincidência, inicialmente, né, porque nós propusemos uma metodologia que achávamos razoável, e ele aceitou a nossa metodologia. E ela ficou surpresa e quis brigar, não comigo, mas com ele, porque como é que ele não tinha confirmado essa previsão de que ia ter uma briga danada e que é culpa do Brasil? Não fez, não confirmou. Não, o Brasil é um ator importante, temos que conversar, sabe? Enfim, então, é isso que eu vejo da mídia, não sei se eu respondi a sua pergunta essência, mas, enfim, são alguns aspectos assim que ilustram. A questão das outras vozes. Olha, eu acho que foi uma preocupação, não vou dizer que tenha sido o primeiro a ter essa preocupação o governo Lula, acho que houve níveis diferentes, níveis diversos em outros governos, né? Eu acho, por exemplo, se eu não me engano, é a Convenção 169 do Trabalho Indígena, ela foi assinada no governo Collor. Você vê que, lá atrás. Como? Pois é, mas enfim, então você vê como é que há de certa maneira, com variações, mas tem um elemento de continuidade. Algumas coisas levam muito tempo, porque também você tem que retificar, você tem que passar pelo Congresso, não é uma coisa simples, né? E tem muito mais congressista que representa agronegócio do que representa índio, né? Não tenho a menor dúvida a esse respeito. Mas, enfim, nós estamos tentando abrir. Eu acho que talvez o maior elogio, quer dizer, um dos melhores elogios que eu considero a política externa do governo ao qual eu servi, do presidente Lula, foi de uma ministra, de igualdade racial, que me disse que a política externa nossa para a África ajudou na campanha pela igualdade racial no Brasil. Ajudou muito. Isso eu acho uma coisa fundamental. Não é uma coisa assim que realmente te toca. Você mexeu na realidade de alguma maneira. E eu acho que isso vai ao ponto que você falou. Hoje em dia, querer mudar a política externa é também para mudar a realidade. Claro que tem uma coisa no plano internacional, mas tem impactos internos, alguns diretos, né? Alguns diretos e outros nas ideias, que também são importantes. Não, vamos defender só o nosso interesse, os países são todos diferentes entre si. O ministro não desembarcou na Argentina, e na palestra dele no Centro de Relações Internacionais, a primeira coisa que ele falou sobre o Brasil e a Argentina foi que na primeira viagem que ele tinha feito ao exterior, tinha sido a Argentina, como criança, e o que mais espantou foi, digamos, as diferenças e os mistérios que é cada civilização. Quer dizer, tudo bem que haja um certo... Mas, quer dizer, isso acaba se antepondo à ideia da cooperação, né? Se antepondo à ideia da cooperação, da integração, né? Então, eu acho que é uma visão que não tem cabimento. Quando eu falo que o Brasil tem um grande interesse na integração sul-americana, é preciso, e com a África também, é preciso reconhecer o seguinte: o Brasil é um país grande, a gente não pode esconder isso, e tem que se comportar como um país grande, mas ele não é grande o suficiente para nesse mundo de blocos que eu defini antes, da União Europeia, a China é um bloco em si mesmo, os Estados Unidos são um bloco em si mesmo, o Brasil não é suficientemente grande. O Brasil precisa da América do Sul e precisa da África. E foi assim que ele teve essa influência, dos países árabes, em alguns casos, teve essa influência na OMC. Vou contar uma historinha, eu só sei contar história, eu não sei mais fazer teoria não, mas acho que as histórias são muito reveladoras. Uma vez veio aqui uma missão do Congresso, do Parlamento japonês, é a unicameral lá, veio do Parlamento japonês e teve um encontro comigo, rapidamente, e teve um encontro mais longo com o Roberto Azevedo, que é o atual diretor-geral da OMC, mas que era secretário para temas comerciais na minha administração, durante um certo tempo. E ele falou com o Roberto Azevedo, falou em inglês, é mais engraçado falar em inglês e imitando, mas não vou fazer isso. Ele perguntou, mais ou menos assim, no comércio internacional, Japão grande, Brasil pequeno. Na OMC, Brasil grande, Japão pequeno, como é que pode? Né? E é isso, quer dizer, essa capacidade que você tem de ver o interesse do outro também, e como esse interesse pode ser capitalizado a seu favor, não na coisa pequena. Então, só para dar um exemplo,
na negociação, um tema que é muito delicado é o tema das preferências comerciais que os países africanos e outros, mas sobretudo africanos, caribenhos também, recebem da União Europeia. É um tema muito delicado. Se você for ver a opinião dos agentes econômicos no Brasil, todos são a favor de acabar imediatamente. Eu acho que a longo prazo tem que acabar mesmo, porque eu acho que isso não é bom nem para eles, porque vicia num padrão colonial. Né? Mas não pode você imediatamente querer acabar, porque é impossível, eles vivem daquilo, você não pode, né, terminar de uma hora para outra. Então, a gente entender isso, por exemplo, nas nossas reivindicações em relação à União Europeia, foi muito importante para a gente conseguir que se formasse uma grande frente de países em desenvolvimento em favor da eliminação dos subsídios agrícolas, por exemplo, que era uma coisa que todos nós defendíamos, subsídios agrícolas nos países ricos. Então, quer dizer, essa capacidade de ver o interesse do outro e, digamos, de definir agendas conjuntas é que explica o poder brando. Mas esse poder brando não é internamente, então, eu acho que a política externa também, por que ele era muito criticada e por que hoje há esse esforço? Porque ela atua no campo das ideias também, diretamente no campo das ideias, a maneira de ver o mundo, né? Enfim, isso tem um reflexo interno. Então, eu acho que, e nesse ponto, nós estamos passando por um período, volto a dizer, que não houve igual. Eu acho que sobre esse período não houve igual, vou dizer uma coisinha, porque eu não sei se vou ter oportunidade de falar isso nas outras palestras, porque isso é global, isso se aplica a tudo. Há pouco tempo eu fui numa conferência de ex-autoridades da Organização Internacional do Trabalho, né? E estava lá e tal, todo mundo, e algumas autoridades atuais também do sistema, todos da América Latina. Então, houve uma grande discussão sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os objetivos que foram definidos pela ONU como sequência aos Objetivos do Milênio, né? Também chamada de Agenda 2030. Então, todo mundo falando ali, tal, que temos que conseguir esses objetivos. E eu olhando aqui, ouvindo, eu achei que aquilo tudo parecia uma utopia. Eu não sou contra as utopias, não, acho que a gente tem que lutar pelas utopias. Mas o que eu vejo, por quê? Porque eu vejo hoje, pela primeira vez, eu acho, de uma maneira sistemática no mundo, a apologia do retrocesso. Quando você pensa num partido conservador, tradicional, tanto aqui no Brasil, tipo PSD, antigo partido, chamado Partido Social Democrata, no tempo do Getúlio, e da República, antes da ditadura militar, ou você pensa no Partido Conservador Britânico, vamos dizer, eles não queriam voltar atrás, ou pelo menos não diziam. Eles queriam que não houvesse avanços demais. Todos achavam que a mudança era inevitável e eles tinham que limitar as mudanças. Era o objetivo dos partidos conservadores, basicamente. Simplificando, né, naturalmente. Hoje não. Hoje o objetivo abertamente é voltar atrás. Como é na agenda interna, na agenda trabalhista, na agenda racial pode não ser dito explicitamente, mas na prática passa a ser, as pessoas são contra as cotas, vão fazendo isso, esse tipo de ideologia vai ser a questão em relação aos indígenas, né? Tudo isso faz parte de uma ideologia de retrocesso. E nós vamos voltar a tudo que foi feito de eticamente elevado, que é simplificado como se fosse politicamente correto. Não, são avanços éticos da humanidade. A humanidade está realizando coisas. É imperfeito, mas é assim que avança. Então, eu acho isso, concordo plenamente. Bom, Juliana, você fez uma pergunta que eu não sei se consigo agora. Perdas irreparáveis. Olha, uma coisa é irreparável que é o tempo. O tempo que você perde é irreparável. Vamos dizer que veio um governo progressista daqui a 3 anos e meio, 4, e queira recriar o Unasul ou algo parecido com o Unasul. O tempo perdido não dá para recuperar. Tempo perdido é tempo perdido. Isso é uma perda irreparável. A falta de confiança e de credibilidade do Brasil para outros países é uma perda irreparável. Talvez seja reparada, mas vai exigir muito tempo. Quer dizer, como exigiu muito tempo depois da ditadura militar, você tem uma credibilidade na defesa da democracia, dos direitos humanos, etc. Né? Então, eu acho que a maior perda irreparável é essa. Claro que pode haver outras piores, eu não sei, quer dizer, por exemplo, a Embraer ser vendida a Boeing, já que nós estamos aqui em São Bernardo do Campo, é uma perda irreparável. É uma perda irreparável. Você pode fazer outras coisas, mas essa foi. Até quero lembrar o seguinte, o governo Lula, Leda que me corrija aqui, que é economista, mas eu acho que não se reestatizou
nenhuma empresa que foi privatizada na época do governo Fernando Henrique, porque é muito difícil. Essas coisas são muito difíceis. Você pode parar a sangria. Não estou dizendo que não possa haver, em um caso ou outro, privatizações também não estou fazendo uma apologia de que tudo tem que ser dever. Mas, em muitos casos, por exemplo, na área de ciência e tecnologia, sofreu muito, né, quando esse centro, por exemplo, de pesquisa na área de telecomunicações, que tinha desenvolvido fibra ótica, CPQD, que se chamava, né, isso tudo estava ligado à Embratel. As empresas privadas não têm nenhum interesse em fazer isso, ainda mais com todas elas com capital estrangeiro, elas vão fazer nos seus países, gente. Não vamos ter ilusões. Eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, uma vez eu fui a Siemens, e não, isso na Rext, perdão, Siemens é outro caso. Mas eu fui na Rext, eu não estou com obsessão pela Alemanha, não, mas eu fui na Rext, e aí eu disse assim, vem cá, e como é que é a repartição, na Rext na Alemanha, como é que é a repartição da pesquisa? É tanto em tal país, tanto em tal outro país, da União Europeia, tanto em tal outro. No Brasil, pesquisa praticamente nenhuma, na época, não sei se hoje mudou. Né? IBM e idem. Claro que alguma coisa sempre se aprende no uso da coisa, mas, enfim, então não vamos ter ilusão. Não vamos ter ilusão. A China não chegou, as pessoas ficam olhando para a China, basbaques, com o crescimento chinês, né? E a China está crescendo tanto. Você vê até economista ligado ao FMI e tal, fala, a China está crescendo tanto, o Brasil não está crescendo. Gente, não há mistério nisso, a China cuidou do seu crescimento. Ela investiu, ela trabalhou pela poupança interna, trabalhou para que a poupança interna fosse empregada em investimento. Eu estou falando isso porque estão ligadas essas coisas de economia com as relações internacionais. Então, eu me referi mais às perdas irreparáveis nas relações internacionais. Em muitos casos, o que você ganha é tempo em alguma negociação, e em muitos outros, o que você perde é tempo. E eu acho que nós estamos perdendo, pelo menos, muito tempo. E talvez coisas mais graves, mas aí é uma matéria um pouco especulativa, mas tempo e credibilidade, duas coisas muito importantes. Agradeço imensamente ao ministro. Fica o convite para vocês acompanharem o cronograma das próximas palestras, que voltarão a ser no começo de junho. Nós temos agora um recesso acadêmico. Eu gostaria de agradecer também a presença do vice-reitor, Wagner Carvalho, que acompanhou aqui o nosso debate. E terão, então, agora a programação da FONAPRACE continua, e vou anunciar para vocês quais são as próximas atividades. Agradeço a presença de todos e todas, e imensamente é uma honra tê-lo aqui na Universidade Federal do ABC. Obrigada, ministro.